Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Um tempo atrás eu postei um vídeo aqui no canal falando de juro simples e juro composto, introduzindo a vocês esses dois conceitos que são muito importantes, que estão no nosso dia a dia, tanto para receber, como em pagamento de investimentos que nós fazemos, quanto para pagar, quando a gente financia uma casa, um carro, quando atrasa a fatura do cartão de crédito, enfim. Só que quando eu gravei aquele vídeo, eu estava me recuperando de uma gripe, eu estava visivelmente abatido, mas eu postei mesmo assim, eu queria cumprir a grade do canal de um vídeo por semana. Naquela época eu ainda estava conseguindo manter e meio que gravei o vídeo de qualquer jeito, postei e como consequência tive meu primeiro dislike. Eu sei que eu não vou conseguir agradar todo mundo para sempre, mas aquele mereceu. Então ver aquele vídeo ali no canal tava assim martelando na minha cabeça, tipo, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Resolvi regravar, privei aquele vídeo e agora vocês estão vendo esse aqui, que eu vou fazer de uma forma bem mais animada, bem mais lúdica, para que todo mundo possa entender, que é o real objetivo aqui do canal. O que acontece? Vamos primeiro diferenciar esses dois conceitos, juro simples e juro composto, porque tem muita gente que se atrapalha na hora de identificar cada um e é importante ter muito claro, tá, esses dois tipos de juros. Para isso, eu vou usar sempre um exemplo em que nós temos um investimento perfeito que rende 1% ao mês, vou ter um montante de R$100 e não tem impostos, não tem nada, é só para vocês entenderem o conceito. Então vamos lá, nesse exemplo de investimento em juros simples, se eu tenho R$100 para investir, eu coloco ele na renda fixa e essa renda fixa ela rende 1% ao mês. Ao final do primeiro mês, eu vou ter R$100, que foi o meu aporte inicial, e mais os juros desses R$100, que é de R$1, já que é 1% de 100. Então, ao final do primeiro mês, eu tenho R$101, um de juros e 100 do meu aporte inicial. Se eu mantenho esse investimento rendendo por mais um mês, ao final do segundo mês, ele vai ter rendido mais 1%, só que não do meu novo montante, e sim do meu montante inicial, do meu aporte inicial. Essa é a definição de juros simples, ele sempre vai render a partir do teu aporte inicial. Se o teu aporte inicial foi de 100, mas tu já tem acumulado R$101, ele vai render a partir do segundo mês, de novo em cima dos R$100 e não do teu 101, que é o teu novo montante. Então, ao final do segundo mês, nós teremos R$102. No terceiro mês, ele vai render, ao longo do terceiro mês, ele vai render aquele 1% em cima de novo dos R$100. Vai ter, então, ao final do terceiro mês, R$103. E assim, consecutivamente, até a hora que tu resolver resgatar o teu investimento. Ele sempre vai render em cima do teu aporte inicial. Isso acontece com juros simples. Só falta passar um foguete aqui, né? Agora que eu comecei a gravar, já passou de tudo. Nos juros compostos acontece diferente. E acho até que tu já percebeu como que acontece. Ao invés dos juros render em cima do montante inicial, ele vai render em cima do último montante, do mais atualizado. Então vamos pegar aquele mesmo exemplo. A única diferença é que agora o rendimento vai pagar juros compostos, ao invés de pagar juros simples. Então como é que vai funcionar? Eu tenho R$100, faço o aporte nesse investimento e daqui a um mês ele rendeu 1%. Então, de novo, assim como no primeiro mês dos juros simples, no primeiro mês dos juros compostos eu vou ter R$101. Agora, a coisa começa a ficar diferente a partir do segundo mês. No segundo mês eu vou ter um novo rendimento, ainda de 1% ao mês, porque o rendimento não mudou, ele segue o mesmo, porém, em cima de um novo valor. O valor sim mudou. Ele não rende mais em cima dos R$100. Ele vai render em cima do 101, que é os R$100 do teu aporte inicial e mais R$1 que rendeu de juros. Para esse exemplo que eu peguei de apenas R$100 rendendo 1% ao mês, a diferença no início é muito pequena. Então, ao final do segundo mês, nós teremos uma rentabilidade em cima de R$101, nos rendendo R$1,01. Diferença pequeniníssima. Se fosse render em cima dos R$100, ia render só R$1. Agora rendeu R$1,01. Mas a coisa vai escalonando, vai formando aquilo que provavelmente tu já ouviu em algum momento, caso tu já tenha pesquisado sobre investimentos, que é a famosa bola de neve. Nesse exemplo, com valores baixos e um rendimento teoricamente baixo, os valores eles são maiores, mas pouco maiores, mas são maiores. Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês, para não ter que ficar calculando para vocês mês a mês, depois de 10 anos, ou seja,
120 meses. Para isso, a gente usa uma fórmula matemática que está aparecendo aqui na tela, só que vocês não precisam se preocupar com ela. No dia a dia, para esse exemplo, é só se vocês quisessem saber quanto de rendimento vocês teriam em um cenário em que não houvesse imposto, inflação, fosse somente o teu aporte inicial e o teu rendimento. Então, não precisa te apavorar, nem preocupar em decorar essa fórmula. Se tu quiser, no futuro, tentar usar ela na prática, tu pode voltar nesse vídeo e pegar a partir desse minuto que eu vou descrever cada elemento da fórmula e calcular junto com vocês. Vamos lá. A gente tem que M é o nosso montante, que ele é igual a C, que representa o nosso capital inicial, o nosso primeiro aporte. Para o nosso exemplo, os R$100. A gente multiplica isso por 1 mais I. I nada mais é do que a representação da taxa de juros. E tudo isso a gente vai elevar a N, que é o tempo. Xande, não entendi. É que na matemática a gente representa algumas informações que a gente vai precisar utilizar na fórmula com letras, símbolos, para facilitar. Por exemplo, imagina se nessa fórmula a gente tivesse que escrever por extenso cada elemento dela. Ela ficaria montante igual a capital inicial vezes 1 mais taxa de juros elevado ao tempo. Não é mais fácil, mais rápido, mais abreviado escrever simplesmente M é igual a C vezes 1 mais I elevado a N? Fica confuso no início, mas depois que tu entende, que tu coloca na tua cabeça que as fórmulas não são complexas, são apenas abreviações para tu não ter que escrever por extenso, fica muito mais fácil da gente utilizar elas. Então vamos lá para o que interessa. M a gente não sabe. Ele é um montante que a gente está procurando. Quanto que eu vou ter ao longo de 10 anos com esse investimento de juros compostos? Bom, então vamos partir para o que a gente tem, para trabalhar com o que a gente tem. O nosso capital inicial, o nosso primeiro aporte foi de R$100. Isso a gente vai multiplicar por 1, dentro do parênteses, mais a taxa de juros, que a gente definiu como sendo 1%. 1% a gente não escreve simplesmente 1 ou 1%. A gente escreve na forma decimal, que seria 0,01. E tudo isso a gente vai elevar a N, que é o tempo. A gente não está querendo descobrir em 120 meses, então a gente vai elevar a 120. Vamos primeiro resolver o parênteses. 1 mais 0,01 é 1,01. Isso é fácil. Acredito que todos já pegaram. Esse é o valor que a gente vai elevar a 120. O resultado é grande, mas vamos abreviar para as duas primeiras casas depois da vírgula, já que nós tínhamos só duas casas depois da vírgula em 1,01. Nós teríamos então 3,30. E esse valor é o que a gente vai multiplicar pelo nosso montante inicial. Então, ao final de 10 anos, a gente teria um montante de R$330. Xande, achei pouco. Vamos comparar com o que a gente teria nesse mesmo período de tempo se fosse o juros simples? A fórmula é um pouco diferente. A gente tem que J é igual a C vezes I vezes T. Lembra que a gente acabou de falar que as letras na matemática nada mais são do que a abreviação ou a representação de algo que a gente quer usar na fórmula? Então, J é o juros, que é igual a C, que é o nosso capital inicial, vezes I. Lembra que o I era a taxa de juros? Vezes T, que é o tempo. Aqui, o tempo está sendo referido como T e não como N. Mas é aquilo. Para essa fórmula, escolheram representar tempo por T, na outra por N. Então, a gente tem que juros é igual ao nosso capital inicial, que era R$100, vezes a nossa taxa de juros, que é de 1% ao mês, lembra, 0,01, vezes nosso tempo, que é de 120 meses. Nessa fórmula, temos somente multiplicação simples. 100 vezes 0,01 vezes 120. 100 vezes 0,01 é 1. Multiplicado por 120 meses é 120. Logo, os juros é igual a 120. Xande, não entendi. A gente não ia calcular quanto que a gente teria naquele investimento deixando no juros simples? Sim, exatamente. O juros é simples. Ele sempre vai render em cima do montante inicial. Ora, o montante inicial não era 100. Então, ele sempre vai render 1% de 100 por 120 meses. Foi o que a gente acabou de calcular. Então, no final, vão ser R$120 só de juros. Ora, eu achei muito pouco os 330 dos juros compostos, mas no juros simples, no mesmo investimento, só que com uma política de juros simples, a gente teria, ao invés de 330, R$220. Uma diferença de mais de R$100. E é sempre assim. Lembra que no início a diferença era de 1 centavo? No final do período que a gente deixou esse dinheiro rendendo nesse exemplo fictício, a diferença foi de R$110. Mas lembrando, os juros, ele não atua só para nos pagar.
pagar. Nós também pagamos juros. Então, quando eu faço um vídeo a respeito da taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, e ela tá alta, o que isso significa? Significa que não é um bom momento para tu fazer um financiamento de carro, um financiamento de casa, atrasar o cartão de crédito, porque a taxa de juros está alta. Logo, tu vai pagar mais juros. E lembra, nunca vão te cobrar juros simples. Sempre vai ser na política de juros compostos. Tendo isso em mente, eu quero finalizar o vídeo agora sim com a sensação de que eu trouxe um conteúdo bom, um conteúdo intuitivo, um conteúdo que tu aprendeu alguma coisa. Isso tu pode colocar no teu dia a dia. Xande, eu não quero calcular juros no meu dia a dia, não precisa. Mas saiba que o que tu está recebendo vem de algum cálculo. Eu espero ter te ajudado, espero que tu finalmente tenha entendido como é que funciona o juros simples, os juros compostos, saiba diferenciar os dois e consiga aplicar isso na tua vida. Mesmo que não precise fazer todos esses cálculos, mas é importante ter esse conhecimento contigo. Se eu te ajudei, eu peço que tu considere se inscrever no canal, deixa o like que isso ajuda bastante, comenta se eu fui útil, o que eu posso melhorar. Muito obrigado e até uma próxima.